Eu aposto com você que você já viu alguma pessoa sem qualquer escrúpulo se dar muito bem na vida. Enquanto aquele seu outro conhecido que nunca fez mal a ninguém só sofre. Mas a verdade é que isso é um jogo, e entender esse jogo pode mudar a sua vida. O mundo não é governado pela moral, e sim pelo poder. Quem compreende isso avança, aqueles que não entendem são deixados para trás. Hoje vamos explorar como Nietzsche e Maquiavel enxergam esse jogo do poder e como você pode aprender com eles. Desde os primeiros registros da civilização, o poder nunca esteve nas mãos dos mais justos, mas sim dos mais astutos. E isso vai desde os grandes impérios da antiguidade até os sistemas políticos de hoje em dia. Quem governa não é necessariamente quem é mais moral, mas quem melhor entende e manipula as regras do jogo. O Império Romano não dominou o mundo antigo sendo benevolente. César soube exatamente quando agir como um líder generoso e quando eliminar opositores. Luís XIV manteve sua nobreza sob controle não pela força bruta, mas sim pela manipulação social na corte de Versalhes. Napoleão sabia quando demonstrar força e quando se disfarçar de libertador, dependendo do que fosse mais conveniente. A verdade é que moralidade e política nunca andaram realmente juntas. Maquiavel sabia disso e escreveu O Príncipe como um manual para aqueles que desejavam manter o poder em um mundo onde os ingênuos eram esmagados. Nietzsche, por sua vez, criticou a moral tradicional, argumentando que ela servia mais como uma ferramenta de controle do que como uma verdade universal. Nietzsche via a moralidade tradicional como uma criação dos fracos para domesticar os fortes. Ele acreditava que valores como humildade, compaixão e sacrifício eram impostos para conter aqueles que, se seguissem seus verdadeiros impulsos, dominariam naturalmente. Maquiavel, por outro lado, não condena a moralidade, mas ele a via como uma ferramenta. Para ele, um líder não deveria ser amarrado a uma ética rígida, mas sim utilizá-la conforme necessário. Se parecer virtuoso fosse interessante, deveria agir dessa forma. Se a crueldade fosse mais eficaz, então a crueldade era justificada. Para Maquiavel, o sucesso de um governante dependia de sua habilidade em manter o poder. E a história confirma essa visão. Quando olhamos para as grandes figuras que moldaram o mundo, percebemos que a maioria deles não eram santos, mas estrategistas. Os impiedosos não apenas sobrevivem, eles prosperam. Tanto Nietzsche como Maquiavel veem essa moralidade tradicional como um instrumento de controle, com raízes no cristianismo. O Ocidente foi criado com a história de Jesus, um homem gentil e puro que, supostamente, triunfou pela sua bondade. Mas, por uma perspectiva prática, sua vida foi um desastre. Ele foi humilhado, ignorado, crucificado. Maquiavel argumenta que essa história nos prende a uma ilusão perigosa, a de que a pureza é o bastante para vencer. Já Nietzsche, ele distingue dois tipos de moralidade. A moralidade de senhor, que é a moral dos fortes, dos criadores e dos líderes. Eles impõem seus próprios valores, criam suas próprias regras, vivem de acordo com sua própria vontade. Para esses indivíduos, bom significa poder, força e realização. Já a moral de escravo é a moral dos fracos, dos ressentidos, daqueles que não podem conquistar por si mesmos e por isso tentam limitar aqueles que podem. Nessa moral, a obediência é vista como virtude, a resignação é glorificada e o sofrimento é santificado. Nietzsche via a moral de escravo como uma armadilha. Ela é útil para manter o equilíbrio da sociedade e impedir que os poderosos dominem completamente, mas também impede que os indivíduos atinjam seu potencial máximo. Quem segue essa moralidade acaba aceitando seu papel submisso no mundo e nunca se torna verdadeiramente grande. A sociedade ensina as massas a se contentarem com pouco, não questionarem a sua posição, a não desejarem mais. Quem aceita esse papel se torna mais um na multidão, invisível, impotente, mas aqueles que rejeitam essa limitação, aqueles que ousam quebrar as regras e desafiar os dogmas, são os que verdadeiramente mudam o mundo. O segredo está em entender que
Sua moralidade é apenas um artifício, uma ferramenta de controle, sendo o poder aquilo que realmente move o mundo. Mas, agora que a moralidade é apenas uma ferramenta e o poder é o que movimenta o mundo, qual é o próximo passo? De acordo com Nietzsche, a resposta está no Übermensch, o ser humano que transcende os valores impostos, que se liberta das amarras morais e que vive segundo sua própria vontade. E esse talvez seja o conceito mais temido e mais mal compreendido da filosofia de Nietzsche. O Übermensch, ou super-homem em português, é aquele que rompe com essa prisão imposta pela sociedade. Para Nietzsche, a humanidade não atingiu seu ápice. A maioria das pessoas ainda vive sob a influência da moral de escravo. Mas o Übermensch não busca aprovação. Ele não segue tradições cegamente. Ele escolheu seu próprio caminho, definiu suas próprias regras e impõe sua vontade ao mundo. Enquanto o homem comum busca segurança e aceitação, o super-homem busca autenticidade e grandeza. Se a sociedade diz que algo é errado, ele se pergunta: isso é errado porque realmente é? Ou porque alguém quer me fazer acreditar nisso? Ele não obedece automaticamente. Ele analisa e, se necessário, destrói valores antigos e cria novos. Essa ideia vai contra o conformismo e a estabilidade. Não é uma ideia confortável. Quando uma pessoa desafia as normas, ele é visto como perigoso. Mas a história nos mostra que todos os grandes transformadores foram, em algum momento, considerados perigosos. Existem diversas figuras históricas e atuais que se encaixam nessa teoria, como Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, Steve Jobs. São pessoas que imprimiram sua marca no mundo, sem medo de desafiar o que já existia. Eles não foram meros seguidores da história, eles foram os autores da história. Nós somos ensinados, desde cedo, a ter esse senso de moralidade, seja em filmes, desenhos, novelas. É sempre tudo preto e branco, bem e mal, o rei bom e o rei mau. Um grande exemplo é a história de Simba, onde Mufasa é o clássico exemplo do rei bondoso, buscando sempre manter o equilíbrio e a harmonia entre os animais. Aquele líder que acredita no bem-estar do seu povo e é admirado por sua sabedoria. Mas nem todos jogam sobre as mesmas regras. E é aqui que entra Scar, tomando seu trono através de traição, manipulação, usando tudo o que estiver a seu dispor para chegar até o seu objetivo. E essa história vai diretamente de encontro com um dos principais ensinamentos de Maquiavel em O Príncipe. Ele compreendia que o sucesso de um líder não depende das suas boas intenções ou de sua força bruta, mas sim de sua habilidade de navegar entre esses dois pontos, usando ambos a seu favor. Ele dizia que a bondade ingênua pode ser destrutiva, já a crueldade bem usada pode garantir estabilidade e ordem. Ao contrário do que muitos pensam, O Príncipe não é um manual de tirania, mas um guia sobre o que as pessoas boas deveriam aprender com tiranos. O líder eficaz, seja um político, um CEO ou um ativista, deve dominar as táticas dos mais ardilosos. Deve saber intimidar, persuadir, seduzir e manipular. O empresário honesto deve aprender com o trapaceiro. O político idealista com o oportunista. O que importa não são as boas intenções, mas sim os resultados. A lição que Maquiavel nos transmite através dos seus exemplos e ensinamentos é que, para alcançar o sucesso, precisamos estar cientes de que a bondade pura, sem estratégia, não é o suficiente. Em um mundo onde as regras são muitas vezes ditadas por aqueles que buscam explorar fraquezas, um líder precisa ser astuto, pragmático e saber quando agir com dureza. Mas também precisa saber usar a bondade de forma estratégica, como uma ferramenta que construa alianças e favoreça a estabilidade. A verdadeira sabedoria está em reconhecer quando ser firme e quando ser suave, e acima de tudo, como usar ambos para alcançar um objetivo maior. Isso é algo que transcende a política e se aplica à vida cotidiana. O mundo não é um lugar de justiça pura, mas um campo onde o poder e a inteligência estratégica determinam o resultado. A verdadeira chave para entender o poder
está em compreender as interações dessas duas forças opostas, moralidade e o pragmatismo, ou, se você preferir, o bem e o mal, a bondade e a tirania. Nietzsche nos leva a questionar os valores morais que nos são impostos e a buscar nossa própria verdade, nossa própria forma de viver. Já Maquiavel nos ensina que, para alcançar o poder real, é preciso usar de astúcia, muitas vezes indo contra os próprios princípios morais que a sociedade prega. Essas duas visões podem parecer contraditórias, mas na verdade elas se complementam. O verdadeiro poder está em entender quando seguir as regras e quando desafiá-las, quando agir com bondade e quando ser impiedoso. O equilíbrio entre essas forças opostas é o que define o verdadeiro líder. A pergunta final, então, que fica para cada um de nós é: você está pronto para jogar o jogo? O jogo do poder, do sucesso, onde as regras não são fixas, mas mutáveis, e onde a verdadeira vitória vem de ser capaz de moldá-las ao seu favor. A jornada para alcançar a grandeza não é feita apenas de boas intenções, mas de escolhas difíceis, de ações corajosas e de uma visão clara do que realmente importa.